Como é que ocorreu a situação de que você não identificou um russo próximo, mesmo com óculos? Essa história correu, né? Porque foi logo nas primeiras missões ali. Eu tava usando na verdade não era um night vision, era um termal, que não era da unidade, era de um polonês que estava com a gente. E conforme a gente ia fazendo o rodízio de quem estava na hora, né? Ficava uma hora, passava para outro até chegar em você de novo. Então dava um intervalo aí de 4 horas de descanso. Estávamos em 5 nesse dia. E É o quarto de hora. um quarto de hora. Estávamos em 5. Então eu estava no meu serviço, quarto de hora. Tava chovendo, tava um frio do cacete, meu irmão. Eu tava em Luhansk nesse dia. E a chuva tem um problema, você não escuta muito bem, né? Se tiver pegada, porque fica aquele chiado o tempo todo. Vou encurtar a história, né? Eu me lembro que olhando com a visão termal, passava para um lado, passava para o outro, de repente eu vi uma silhueta humanoide. Isso está no livro, inclusive bem detalhado. E só que assim, quando esse termal captava calor, ele ficava com um pontinho em cima piscando, tic, 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 o tempo todo. E ele meio que ficava piscando assim, mas não travava no alvo, como se tivesse realmente alguma coisa em pé ali. E eu fiquei olhando, cara, tirava a porra do termal do olho para tentar confirmar o que eu tava vendo e voltava, né? E ficava olhando aquilo. E na minha cabeça ali eu tava vendo uma pessoa parada, né? Mais ou menos ali a silhueta humanoide, como se estivesse usando um sobretudo, um capuz, sei lá, mas todo enfaixado ali, encapuzado e parado. Mas, cara, nitidamente para mim era uma pessoa segurando um fuzil meio que encostado numa porta, a uma determinada distância. Hoje eu diria, sei lá, 30, 40, 50 metros. Cara, eu tinha certeza que eu tava provavelmente vendo alguma coisa ali. E tudo certo. E aí, na hora de passar o serviço, né, passei para outro, até dei um toque, falei, cara, vi uma coisa ali estranha e tal, mas cara polonês também não falava muito bem inglês, e eu também não. Foda-se, deixa essa porra pra lá. E tá, no dia seguinte começou uma operação russa e tal. Bom, bombardeio do cacete naquele dia. Aí teve a rotação depois, né? E aí fomos substituídos, aí nós chegamos lá no bunker, numa área já recuada. O que eu fiquei sabendo. O guerreiro lá, que era do meu grupo, falou, ó, o nosso comandante lá não era nem nosso, ele era o comandante mesmo da área toda ali, e a gente estava operando na área dele, entendeu? O cara ucraniano reuniu todo mundo para falar que os russos estão usando uma roupa térmica, que os termais não pegam. E muito provavelmente eles fizeram um reconhecimento no dia que antecedeu a operação russa, que era uma tentativa deles de avançar até Kupiansk, né? Um avanço massivo de tropa. E ele literalmente passava por nós ali, do lado de Novoselisk, a gente estava próximo, né? E eu falei, caralho. Quando eu falei, a porrada de babaca veio falar, ficou com medo, ficou vendo coisa no meio do mato. Então eu falei, meu irmão, por que eu vou inventar isso? Aí depois esse cara, né, veio falando isso, eu falei, tá vendo aí o bando de otário, ó, tá vendo aí? E, na verdade, a gente deu foi muita sorte. Porque se eu vi o cara também me viu. E o cara poderia depois ter dali mesmo jogado uma granada e tal. Eu acredito que não fez nada disso porque essa não era a missão Era só dele. hack, né? Ele era só um recon. Não, muito provavelmente ele e tanto confirma isso. Mas a postura dele tava meio desleixada pra ter te visto, não? Tava tipo encostado. Achei que ele tava encostado largado. Não, encostado Então, numa árvore, sim. Você já entendeu depois como é que funciona? Uma árvore não, um toco de árvore que sobrou. Como é que funciona a roupa? Depois vários Explicaram vídeos surgiram. Hoje eu já vi que tem até uma roupa da China que faz isso. Caralho. Impressionante, irmão. Até a câmera normal assim, sem termal a câmera, é como se você ficasse da cor do ambiente. E, inclusive funciona como roupa térmica. Eu vi um vídeo então, por exemplo, o João tá de camisa verde, mas atrás dele, vamos supor que é cinza essa cortina. Então, quando eu filmar ele, eu só vou ver a cabeça dele aqui, ó. Porque o cinza, o que é tecido, vai se misturar com o ambiente. Ou seja, se ele tiver tipo de uma roupa guile ou jogaria... cor do terreno. Eu vi isso agora, tá? Mega ali. Porém, a roupa que os russos estavam usando lá era uma roupa térmica mesmo, feita com tipo, papel alumínio por dentro e tal. E funciona até um ponto, né? Porque vai conter o calor todo do corpo. Então, provavelmente ele devia estar de máscara também.
Vai chegar um momento que ele vai começar a suar igual um cão ali, meu irmão, e vai começar a vazar calor. Mas funciona, irmão, porque funcionou. E menos 30 dura um pouquinho. Muito, E a né? confirmação disso é que no dia seguinte, isso tá tudo no livro, né? Eles marcaram as posições antes de começar os bombardeios, com o morteiro incendiário. E bateu justamente na trincheira onde eu tava. 1, 2, 3, foram 3 morteiros ali, em 3 trincheiras, exatamente. Então, com certeza, na porta das trincheiras, assim. A informação do comandante lá. E não foi só ali, foram em todas as outras posições ao redor que citaram ou tiveram contato no dia anterior. Por exemplo, ali naquela noite não teve tiroteio. Mas numa posição um pouco mais à frente, à esquerda, a bala comeu. Os caras viram que tinha gente. E à direita também. Assim como outros dias teve tiroteio na posição que eu estava e não teve nas outras do lado. Ali nessa situação específica, foi isso. A missão do cara era reconhecimento, então provavelmente por isso que ele obviamente não ia se expor, fazer o ataque. E porra, chovendo, frio, tô ali. Eu acho que ali foi um prelúdio, né, do futuro, que daqui a pouco todo mundo vai ter essa roupa, cara. É uma questão de tempo.